Gostaríamos de apresentar para vocês, né? Assim como a dupla dinâmica, Júlia e Silvia, divertidamente. Como ela mesma está se auto-apresentando. Olá, pessoal, eu sou a Divertidamente, a eletiva mais equilibrada e morada do Seixas. Contrariando alguns, né? Mas quando o Pink e o cérebro se juntam, né? Sai coisa legal. E aí eu vou deixar quem mais gosta de falar, quem mais gosta de se movimentar, dar sequência. Ninguém aqui nessa escola, né, gosta de falar. Todo mundo, os professores, tudo, né? Os alunos, vocês sabem, né? Que a gente fala pouco, né? Né, meninos? Júlia, eu vou lhe pedir só uma coisa agora, já que a gente não conseguiu... Oi, desculpa, meninos. Pode falar. Não, eles estavam respondendo, que eu falei que a gente fala pouco. Como você não conseguiu, né, com a configuração normal aí, o PowerPoint, você me diga quando você quer que passe para o próximo tópico, certo? Certo. Bom, gente, a eletiva já está aí, né? De cara para vocês. O nome da nossa eletiva é Divertidamente, né? E aí a gente colocou a imagem, né, que vai sugerir aí, vai deixar vocês também na expectativa, né? Mais para surpresa, para a prática, né, do que ficar falando muito aqui, até porque ficar falando muito não diverte ninguém, né? E aí a gente colocou aqui abaixo a eletiva mais equilibrada e humorada do Seixas, né? Por quê? O que vocês acham? É porque é por conta das professoras que são equilibradas e humoradas? Sim, mas não só, né, Silvia? É lógico. Júlia altamente, ó, pé embaixo. Eu altamente tranquila. Altamente humorada. Tinha que ter equilíbrio, né? Mas não é só isso, tá, pessoal? Vamos passar. Passa aí, Silvia, por favor. Somos nós, né? Com as criadoras da eletiva. Bem-humoradas, cheias de charme. Lembrando que a eletiva, além de ser divertida, certo? Tem tudo isso. Cheiro, cor, sabor, movimento, né, Julie? Exatamente. É tudo que um ser humano precisa, né, gente? Conversar, né? Treinar corpo e mente. Então, como? Né? Mas antes de falar nisso, eu quero, né, deixar um pouquinho aqui para vocês lerem. Entender quem somos nós, porque tem muitos alunos. Eu ainda não apareci na escola, de fato, né, para todo mundo me conhecer. Acho que está todo mundo sabendo da minha situação, né, do meu pezinho. Estou até com ele aqui quietinho, porque já incomodou muito hoje, mas breve vocês vão me conhecer pessoalmente. Engraçado, viu, Silvia, é que os meninos na aula essa semana falaram bem assim, professor, eu vi vocês, os meninos que foram na quinta, né, que na sexta não fui. Professora, eu não sabia que você era tão baixinha, não. Tá vendo aí? Gente, olha, assim como a eletiva que foi criada por nós, a Divertidamente, vocês vão ter muitas surpresas no sentido de estar pessoalmente, nos conhecer e conhecer um pouco mais da eletiva, porque a professora Juliana é professora de Educação Física, eu sou a professora de Inglês, para quem ainda não conhece, eu não sei se tem algum aluno, se teve a oportunidade de presencialmente ou até mesmo online, né, porque tem gente chegando, gente nova também chegando a todo instante no Seixas, e assim, a Divertidamente é um equilíbrio, na verdade, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, inclusive na junção da dupla, né, de Júlia e Silvia. Somos muito parecidas e, ao mesmo tempo, temos divergências. E nessa junção, como Júlia é professora de inglês, de Educação Física, eu sou professora de inglês, tem tudo a ver com o movimento, pelo que vocês estão percebendo aí, o logotipo da Divertidamente, tem um cérebrozinho, né? Uma cabecinha aí se movimentando. Como eu sou professora de língua inglesa, eu malho a língua, o que a gente tem em comum é gostar de malhar, né? Eu malho a língua e Julie malha o corpo. E como eu escrevi, a gente escreveu aí, of course, nós só poderíamos ser professoras do Seixas Dória, porque duplas dinâmicas assim, humoradas, divertidas e equilibradas, não é? Contrariando a Elaine, legal assim, só no Divertidamente. E no Seixas, viu? E aí, juntas, nós decidimos criar essa eletiva. Eu estava quieta aqui. Tá vendo essa menina? Eu também estava quietinha. Estava quietinha. Mas a Divertidamente faz isso, faz com que todo mundo caia um pouco no movimento, porque o movimento, além de tudo, é sexy, viu? O movimento é sexy. Ai, meu Deus! Gente, então vejam, aí tem, né, no meio aqui da nossa apresentação,
né? A gente colocou uma malha língua e a outra malha o corpo, né? E aí tem aí no meio, proporcionar oportunidades no meio aí dessa apresentação, tem o objetivo da nossa letiva, né? Que é proporcionar oportunidades de movimento e aprendizado por meio de vivências em práticas corporais, no sentido de equilibrar e harmonizar corpo e mente, sem rodeios, né? Trabalhar o corpo e o cérebro ao mesmo tempo. Mas aí, passa aí, Silvia, por favor. Peraí, Julie, como assim? Você não vai traduzir, não? Nem tá em inglês. É trabalhar as curvas do corpício. Mas aí... do cérebro para ficar, para quê? Para ficar fitness, né? Na dança seletiva todo mundo fica fitness, vai perder a vergonha, ficar sem vergonha, soltar a língua, porque aqui a gente malha as duas coisas, corpo, mente e a língua também, viu? Que faz parte do corpo. Tudo juntinho, misturadinho, com equilíbrio, de forma bem divertida, divertidamente. Isso. Mas aí, gente, o que acontece, né? Quando a gente fala assim, nós vamos treinar o corpo, né? Uma treina o corpo, né? A gente falou aqui agora, uma treina o corpo e a outra a língua. Fica parecendo, né, que o corpo é uma coisa, né, isolada, né? Quando a gente fala assim, vamos treinar corpo e mente, fica parecendo que uma tá separada da outra, né? E aí no slide, passou o slide? Passei por isso. Ah, certo, tá. Não, é que eu ia comentar aqui sobre, né? Vocês já viram esse filme? Quem já viu esse filme, Divertidamente? Eu já vi, professor. Né? Vocês sabem. Então, vocês sabem perfeitamente do que a gente está falando sobre a questão de sentimentos e emoções, né? Medo, raiva, alegria, né? Tudo que tem no filme, que eu não vou estar... A gente não vai, né, destrinchar ele aqui agora, tá? Mas aí pode passar, Silvia. Só complementando, Julie, gente, o que a gente colocou aqui, a rotina, os diversos desafios podem afetar o equilíbrio entre o corpo e a mente. E são nessas situações que o nosso corpo expressa seu estado utilizando as emoções. Quem não vivenciou situações de rotina, principalmente nesses quase 2 anos durante a pandemia, toda a junção desses sentimentos, dessas emoções. Quem aqui, levante o braço, não vou nem pedir para relatar, porque se eu relatar, todo mundo vai ter uma história diferente, né? Dessa falta de equilíbrio, digamos assim, das nossas emoções. O medo, a raiva, a alegria, como tem aí no filme, o nojinho, né, a tristeza. E, na verdade, tudo isso reflete no corpo da gente, né? A gente pensa que não, mas existe realmente uma situação que nos adoece, de certa forma, com tudo isso, dentro dessa rotina tão louca que a gente vivencia. Independente de pandemia, acho que todo mundo já vivencia isso, né? E é preciso ter equilíbrio, né? Entre corpo e mente, para que a gente possa ter um êxito, né, nas questões que a gente quer fazer da vida, seja no profissional, seja no pessoal, senão tudo desanda. E se for de forma humorada, divertida, é bem melhor, né? Com certeza. Inclusive, uma das primeiras aulas, né, que eu falo de educação física, é justamente sobre o conceito de saúde, né? O que é saúde? É a ausência de doença? Só, né? Então a gente não tem como trabalhar quando a gente vai tratar, vamos fazer aula de educação física, né? E aí a gente acha que a gente está treinando apenas músculo, né? A gente está fazendo atividade só para esse sistema músculo-esquelético. E não tem como, gente, separar, né? Fragmentar, dividir o ser humano, achar que ele corpo é uma coisa, mente é outra. Quando eu falo de mente, eu estou falando aqui, né? Entenda que são sentimentos e emoções. Então, ele é um ser humano integral. Isso quem foi, né? Quem foi meu aluno no primeiro ano, a gente começa falando exatamente sobre isso, sobre esses conceitos de saúde física, mental e qualidade de vida, né? Então, tá tudo muito ligado e não tem como separar, né? A própria Organização Mundial da Saúde, na OMS, está aí no slide para você, estabelece que a saúde não é apenas a ausência de doenças, né? É um completo, né, bem-estar físico, mental e social, né? Veja que não é nem só o físico e o mental, tem o social também, tá? E aí, nesse sentido, pode passar, Silvia, por favor, não sei que você queira falar. Ainda não. E aí, nesse sentido, né, às vezes você pode pensar, professor, eu não sei, eu não acho isso tão importante trabalhar assim, para ter um tempo para me exercitar, ou mesmo para fazer uma prática que, além de trabalhar o corpo, trabalha a mente, né?
Eu não quero nem falar aqui, porque eu já ia falar o nome da atividade aqui, viu, Silvia? A gente fica ansioso para que os alunos, né, queiram, né, escolher a nossa eletiva, mas eu já ia... Daqui a pouco. É preciso ter equilíbrio, tenha calma. Olha as emoções. Mas existem práticas, né, gente, que a gente faz, né? Na verdade, toda prática de atividade física, ela trabalha tanto o corpo quanto a mente. Por quê? Também quem foi meu aluno sabe que a gente já falou de hormônios que estão ligados ao bem-estar, à felicidade. Quem lembra, pode falar aí, por favor. Quero ouvir. Serotonina. Oi? Serotonina. Isso, né? Salvou-se uma alma aí, para não me deixar... Ela deve ter praticado atividade física, né, e melhorou. Não deu um Google, não, né? Deu um movimento. Quero ver a forma química da serotonina, aí sim. Olha, tá vendo aí? Isso é muito sério, seríssimo. Né? Vamos puxar a sardinha. É mais importante você saber que você está produzindo a serotonina lá no seu corpo, saber lá a reação química. Por favor, né? Químico, enfim. Aí, vamos lá, gente. Serotonina Serotonina é um deles, né? Então, quando a gente pratica atividade física, né? Serotonina, endorfina também, que está relacionado, né, com a questão da diminuição da dor, e diminuição da dor tem a ver com relaxamento também. Então, esse completo bem-estar físico, né? Aliado, né, claro, produzido, aliás, pela prática constante de atividade física, faz com que a gente produza esses hormônios, né? E esses hormônios fazem com que a gente fique bem fisicamente, além do físico, mentalmente. Então, vocês estão vendo aí, né, as imagens já dizem tudo. A gente tem o cérebro e o coração, né? Dando as mãozinhas aí, né? No sentido de colocar aí para vocês que uma coisa não separa. O cérebro, né? O físico e o cérebro não tem como, o corpo e mente não tem como separar. Tá? Assim, então, a gente vai... O equilíbrio, né? Precisa a junção de estar em harmonia, né? Essas duas partes do corpo da gente, cérebro, coração, corpo e mente, né, gente? E esse equilíbrio, gente, né? A gente fala, não sei se vocês já ouviram falar em inteligência emocional, né? Que é quando a gente tem a capacidade de gerenciar os nossos sentimentos e emoções. Né? A gente não, aquela pessoa que explode por tudo, aquela pessoa que, né, não sabe gerenciar os sentimentos negativos, sobretudo, né, é falta de inteligência emocional. E até com a prática de atividade física, justamente é isso que eu, né, venho falando aqui, é que a gente consegue alcançar esse nível de equilíbrio, esse nível de inteligência, tá? E isso é extremamente essencial em qualquer fase da vida, né? Vocês são estudantes, né? O mundo adulto, com certeza, vai ser pior. Bem pior. Vocês vão ter mais problemas, vocês vão ter que trabalhar, enfim, né? Dormir 3 horas da manhã, depois ter que fazer atividade física para manter o equilíbrio. Estão querendo fazer 18 anos, dizendo 20 anos logo para ser adulto, não sabe o que espera, tá? E aí, na fase de vocês, né, adolescentes, como alunos do ensino médio, vocês vão perceber que vai haver, fazendo, né, esse equilíbrio, tendo essa harmonia entre corpo e mente, vocês vão ver, né, que vocês vão ter êxito, vocês vão ter ganhos significativos na questão da concentração, né, memória, raciocínio. Então, não é só uma questão de praticar exercício físico, né? Pode passar, Silvia, por favor. Júlia, só antes de passar, só complementando o que você falou. Júlia falou sobre inteligência emocional, e é interessante que a gente no integral, né, trabalhando no integral, e vocês vivenciando também, existe uma avaliação de vocês chamada socioemocional. No Divertidamente, a gente vai proporcionar algumas atividades que, na verdade, tem um equilíbrio, como o Júlio está falando, entre corpo e mente, né? E que vai reverter isso como um lucro, digamos assim, para essa parte emocional de vocês e para a parte cognitiva, a parte de aprendizado. Porque, como o Júlio está falando, é um equilíbrio entre corpo e mente. A prática de atividades físicas, ela melhora o todo, né? E a gente só tem êxito. Então, vocês vão entender, como a gente colocou lá atrás, até o porquê de uma avaliação socioemocional dentro de... eu estou estudando, e avaliação socioemocional, para quem já sabe como ela se dá, né, na escola, acredito que vocês sabem, né? O que é a avaliação socioemocional de vocês? Sim.
Alguém pode dizer assim, o que, né? O que normalmente a gente avalia em vocês quando tem o socioemocional? O comportamento. Comportamento, interação. Na aula. Interação, o que mais? Deu bug. Deu bug, pois é. Gente, é porque para a gente, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com isso também, porque quem aqui não tem problemas em casa quando vai para a escola, né? Que não deixa a sua vida pessoal lá e vai cheio de problemas e muitas vezes afeta no seu desempenho enquanto estudante, enquanto aprendizado. Todo mundo, né? Não só vocês, acredito, nós professores também, viu, gente? Não é só na vida adulta, não. A gente sabe que vocês têm esse tipo de problema também. E é justamente sobre isso que a gente está falando, e é justamente isso que a Eletiva Divertidamente está trazendo. Mostrar que nossas emoções, elas podem ser equilibradas, né, diante dessa vida, dessa rotina louca que a gente tem. É isso. Deixa eu passar, Ju. Passa aí. E aí, né, eu até já adiantei, né, porque já falei muito de atividade física, e eu não tinha como começar a falar e não falar de atividade física, e não falar de exercício físico. Sim, gente, o segredo é o movimento. Não é puxando sardinha para minha disciplina, para minha eletiva, não é. É porque além do tudo é sexy, o movimento é sexy. Então, ainda tem isso, né? A gente tem aí uma série de problemas que podem ser evitados, problemas que podem ser amenizados apenas com a prática de atividade física, tá? E esses problemas, eles não são só problemas físicos, né? Como, eu sei que fazer exercício físico vai ser bom para diminuir a quantidade de gordura no meu corpo, para diminuir a pressão arterial, para evitar que eu seja diabético um dia, mas isso tudo também, mas a prática de atividade física também, ela vai estar relacionada tanto quanto com a parte mental, tá, gente? Então, a gente vai ter aí, né, se a pessoa está com uma tendência à depressão, se a pessoa está com quadros de ansiedade, pode passar, Silvia, está com quadros de ansiedade, não está dormindo direito, né, tá com tensão, muita tensão. Então, a atividade física, ela também vai trabalhar tanto na parte física quanto na parte mental, né? Como foi dito no início, não tem como separar essas duas coisas em um ser humano, tá? Exatamente. E aí, né? E aí, né, a gente vai... Veja só como que vai ser seletiva, tá, gente? Se movimentar de forma divertida e ainda aprendendo o idioma, não é para qualquer uma, não. Viu? Essa seletiva temos sextos e só tem com essas duas professoras aqui, por favor, tá? Equilíbrio a gente mantém, né? Como a Júlia falou, do corpo, praticando atividade física, e como é que a gente aprende o idioma, né, gente? O tempo todo eu falo para vocês, aprender o idioma, yes, o segredo é o movimento também, principalmente o equilíbrio das emoções, é o exercício da mente, como eu falo o tempo todo para vocês, é soltar a língua, é ficar sem vergonha. O soltar a língua e ficar sem vergonha é exatamente um equilíbrio da emoção, não é só o conhecimento que você adquire e ser armazenado no cérebro, ele precisa se movimentar de alguma forma, ele precisa... Você precisa ter o controle da sua emoção. Quantas vezes um aluno chega e diz para mim assim, professora, eu não consigo porque eu estou com vergonha. E aí eu brinco muito com vocês assim, é soltar a língua, aprendizado de língua é soltar a língua, é perder a vergonha, é perder o medo, é ter equilíbrio nas emoções de vocês. Porque eu conheço gente que sabe muito, muito de inglês, muito de espanhol, muito de qualquer uma outra língua, de qualquer um idioma. Eu estou colocando inglês aqui, mas isso serve para qualquer idioma. Certo? Quando você vai aprender um idioma, acima de tudo, não é só estudar ali e adquirir o conhecimento que fica ali no seu cérebro. Às vezes você tem uma memória excelente, mas não sabe como utilizar esse conhecimento para falar. E aí é onde entra o segredo. O segredo é o movimento, é o equilíbrio da emoção. Quando você tem o equilíbrio das emoções, quando você perde o medo, quando você se sente seguro, isso flui. É uma questão de equilíbrio mesmo de todo o nosso corpo, entendeu? E, acima de tudo, ficar sem vergonha. Por isso, eu brinco tanto com vocês, ficar sem vergonha. É perder o medo. Parte, né? É perder o medo, sabe? E utilizar o conhecimento que vocês têm com segurança. E vamos embora. E vamos fazer de forma divertidamente. Isso. E aí, gente, tá aí para vocês, né? Que esse movimento de condicionamento, né? Condicionamento, a gente fala muito de condicionamento físico, mas a gente esquece que o físico, né? Se eu falo para vocês que a ciência está falando, né?
que não separa físico e mente. Então, se eu digo que é condicionamento físico, automaticamente eu estou o quê? Falando que a minha mente também está sendo condicionada, né? E aí a gente vai, como eu falei com vocês, né, vocês vão ter melhoras na atenção, na concentração, no foco, né? Isso nos estudos, isso, sobretudo, também, né? Como já falei para vocês também, gerenciar os sentimentos, as emoções, né, negativas, não deixar que isso interfira, por exemplo, nos estudos, né? Então, tudo isso faz parte dessa eletiva. Pode passar, Silvia, a não ser que você queira completar. Não, só ia complementar como já está aí. Acima de tudo, o movimento trabalha tudo isso e a língua, viu, gente? Movimenta a língua. A língua. E aí, gente, é o resumo. É um resumo, né, do que a gente estava falando. Um pouco, né? É só para fixarem, porque vendo, né, visual é mais do que a gente, né, do que audição. Então, vocês lendo aqui, vocês já vão pensar, poxa, o que eu quero, né? O que eu vou escolher, né? Minha saúde física, mental e aprender uma língua, né? Aí, vão aí pensando, tá? E aí a gente colocou para vocês aí, né? Não, pode passar assim. Estava certinho, né? Movimentos com ritmos levam o corpo e a mente a entrar em sintonia, pois emoções pedem música e movimento. E assim se tornam divertidamente, né? Então, tudo junto e misturado, sem vergonha de ser feliz, vem para divertidamente. E ainda soltando a língua. Gente, qual é a proposta? Vocês estão me ouvindo? Não tem outro aqui. Sim. Deixa eu só colocar. Qual é a proposta na prática, né? Para tudo isso que a gente falou, além de se movimentar, além de chacoalhar o esqueleto. Lógico que, pelo que vocês perceberam, a gente vai trabalhar movimentos, prática de atividades físicas, corporais. A Júlia vai falar um pouquinho mais, né? Adentrar sobre isso. E, acima de tudo, conjugado com o aprendizado de línguas. Aprendizado de inglês, no nosso caso. A partir do momento que vocês estarem praticando essas atividades, a gente também está lá fazendo todos os movimentos e falando em inglês. Não tem aqueles vídeos que vocês já viram das pessoas falando zumba e let's go, ok? Raise your hand. Sim, right, left. Mulher, você não pode estar dizendo logo assim de cara, não. E assim, mulher tem que, sabe? Mulher. Tem que falar. Tem que ser spoil. E aí eu vou deixar a Júlia falar um pouco mais, que a nossa proposta é exatamente essa, que durante esse período, né, que nós estivermos juntos, com certeza que vocês vão escolher ficar de forma divertidamente, nesse período todo com a gente, com o Júlio e comigo, ter equilíbrio emocional, ter humor e diversão. Aprendizado, tudo ao mesmo tempo, junto e misturado. Então, a proposta é mais ou menos essa. A Júlia vai adentrar um pouquinho mais, né, Júlia, agora? E, enfim, é isso. Estamos esperando vocês para se divertir bastante e tornar a mente divertidamente. Você já deu muito spoiler aí, tá, gente? Mas o que eu quero acrescentar é que nós vamos fugir das práticas de atividade. Você pode estar pensando assim, é atividade física, tal, eu não gosto muito de fazer, né? Eu sei que tem aluno assim, eu sei que aluno que faz aula, tem aluno que faz aula prática, porque eu pego muito no pé, né? Mas no futuro vocês vão lembrar de mim, tá? E aí, né, só gostaria de acrescentar, porque nós vamos fugir, vamos dizer assim, das práticas de atividade física tradicionais, né? Então, o que a gente vai trazer para você é tudo muito funcional, vamos dizer assim, né? Funcional e divertido, né? Então, Silvia já deu aí um spoiler da Zumba. Então, é dentro dessa linha, dessa perspectiva que a gente vai trabalhar, tá? Então, são atividades que vão fugir um pouco do tradicional, né? Mas que são atividades físicas, né? Que vão ajudar a ensinar vocês de alguma forma e a perceberem como é importante esse equilíbrio, né, gente? Às vezes, no dia a dia, não dá para a gente perceber, por exemplo, na hora de atividade física lá da escola, às vezes o momento é tão rápido, entendeu? Que não dá para perceber. Não dá para perceber que isso é mais efetivo. Só para concluir, só dando um relato que é nossa eletiva, na prática, Júlia me perguntou esses dias, principalmente durante a pandemia, depois porque eu fui mãe, estou sendo mãe,
Eu tenho dormido 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que é para dar conta do recado. E ela, esses dias, chegou e disse assim, rapaz, você está de parabéns, tá? Assim, porque eu nunca vi uma pessoa estar de pé no outro dia, né? Hoje eu já deixei Theo na escola, enfim, foi café da manhã, já estou pensando no almoço e preparar a parte da letiva junto com ela, criar tudo isso para vocês. Mas, gente, eu só consigo manter esse equilíbrio entre corpo e mente através de atividade física. Porque eu corro, né? Vira e mexe quando eu arrumo um tempinho, às vezes aperta muito, na madrugada eu vou levanto, né? Madrugada levanto, já durmo na madrugada. Mas às vezes eu tiro o final de semana, entendeu? Quando eu tenho outro suporte para fazer atividade física, eu percebo a diferença do equilíbrio entre corpo e mente e como isso influencia na minha vida como um todo. E é isso que a gente quer mostrar para vocês na prática, de forma divertida, porque eu adoro correr. É muito legal, e correr é só uma parte do movimento, entendeu? E os outros movimentos que a gente vai trazer, eles são mais sexy, são mais interessantes, e vou ajudar vocês a soltar a língua e ficar sem vergonha. Beijo. Bom, gente, é isso. Um abraço no coração de vocês. Cuidem dele. Venham para divertidamente.